um prazer muito grande. Obrigado pelo convite. Foi uma surpresa muito agradável receber o convite para estar com vocês aqui e que Deus possa nos abençoar nessa conversa que nós teremos sobre a adolescência. Bater um papo muito legal sobre esse assunto que é a nossa paixão, a gente que trabalha diretamente com adolescentes, né? Então, pastor Yuri, a hora que você mandar, eu começo. Você é o chefe. Pode mandar? Então tá bom, queridos. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a adolescência, que é uma fase extremamente desafiadora e vocês vão entender um pouquinho do porquê essa fase ela é tão desafiadora e vocês mais do que nunca conhecem essa fase, trabalham diretamente com adolescentes, desbravadores que têm a faixa etária migrando ali da infância, partindo para a adolescência e chegando ao auge da adolescência ali por volta dos 16, 17 anos. Eu quero dizer para vocês, entre linhas, apenas entre parênteses aqui, que o projeto de Desbravadores é o projeto no mundo que mais deu certo no trabalho com adolescentes. Nenhum outro projeto, religioso ou não religioso, deu tão certo no mundo como os Desbravadores. Eu não digo isso por ser líder atual de Desbravadores, mas digo isso por observar os inúmeros projetos e trabalhos com adolescentes que a gente viu sendo desenvolvidos na faculdade de psicologia. E muitos desses projetos simplesmente naufragavam, mesmo tendo especialistas, gente com mestrado, gente com doutorado. E a gente observava as tentativas desses projetos acontecendo e muitos deles naufragando e via muitos desses líderes se perguntando o que havia dado de errado. E às vezes a gente descobria que alguns apontavam falta de recurso como ter a razão por ter dado errado, alguns apontavam falta de melhor ambiente para dizer que estava dando errado, alguns apontavam, inclusive, falta de pessoal para dizer que estava dando errado, e eu ouvia tudo aquilo e ficava pensando, olha, no clube de desbravadores, muitas vezes nós temos falta de pessoal, e o clube dá certo. Temos falta de dinheiro, e o clube dá certo. Não temos o melhor ambiente, muitas vezes, para reunião. Às vezes é um lugar improvisado, às vezes é no meio da praça, às vezes é num cantinho da igreja, às vezes é na casa de uma pessoa, e o clube dá certo. Então, a pergunta que a gente faz é como é que, lidando com adolescentes, um projeto dá tão certo em todo o planeta como os Desbravadores? A resposta não há outra, senão crer que o Senhor Jesus Cristo foi quem inspirou, lá no passado, 2 jovens a começarem esse projeto, e a razão disso tudo está dando certo é porque nasceu no coração de Deus. Então, louvado seja Deus, porque a gente faz parte desse ministério, e se a gente faz parte desse ministério, é nosso dever trabalhar para a gente estar ainda mais preparado, melhor amparado, mais instrumentalizado, para conseguir desempenhar melhor a nossa função de líderes, quer seja a liderança como diretor, diretor associado, capelão, conselheiro, ou qualquer outra função, instrutor, qualquer outra função que Deus nos dê para trabalhar, ou mesmo professor de classe de escola sabatina adolescentes, que também é um grande desafio, é bem verdade. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela para conversar com vocês um pouquinho sobre a adolescência. Esse vai ser um slide muito informativo, eu coloquei pouquíssimas figuras nele, então peço perdão a vocês, inclusive por isso, eu preferi trazer mais informação, para que você possa, se precisar anotar, anote. Se você quiser depois ter essa palestra, terei o maior prazer em enviar para você, para que você possa estudar um pouco mais, para poder trabalhar melhor com os adolescentes. E se houver tempo para dúvidas, para você tirar alguma dúvida, eu estou à disposição para poder te ajudar também, tirando as dúvidas que aparecerem, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre a adolescência. A adolescência, ela é uma fase muito louca. É uma fase desajustada, aonde o ser humano está buscando ajuste. Existem alguns teóricos que dizem, inclusive, que a adolescência é o anormal normal. É como se fosse uma coisa que não é comum, não é normal, mas que é esperada que acontecesse. Então, talvez essa seja a melhor definição dada para a adolescência. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência é um período de vida no qual acontecem diversas mudanças físicas, psicológicas, comportamentais,
que começa nos 10 anos e vai até os 19 anos. Eu quero iniciar pontuando para vocês que essa é uma descrição da Organização Mundial de Saúde que leva em consideração a adolescência em todo o planeta Terra. Que quer dizer que de país para país, isso tende a mudar. No Brasil, por exemplo, não se considera, do ponto de vista psicológico, alguém que com 20 anos não seja adolescente. Nós temos, inclusive, os adolescentes tardios, numa grande quantidade de pessoas que chegam até os 30 anos sendo adolescentes, alguns até os 34 anos sendo adolescente. Você vai entender que a adolescência é um período, um período de vida da pessoa, mas é psicológico, portanto, ele pode alterar de acordo com cada pessoa. Bom, então, quando é que a adolescência ela começa? Até o século XVIII se compreendia que a infância era, na verdade, um adulto anão. Então, se entendia que a criança era, na verdade, um adulto que ainda não havia crescido do ponto de vista físico. Mas é muito comum você ver relatos de historiadores antes do século XVIII, até o século XVIII, mais ou menos, de crianças que tinham trabalhos e tarefas domésticas tais quanto os adultos, crianças que, com 9, 10 anos, que já conseguiam carregar alguma quantidade de peso, já iam para o trabalho, para o labor, levantavam ali 4 horas da manhã e trabalhavam exaustivamente com os adultos até, às vezes, 5, 6 da tarde. Crianças que já tinham a responsabilidade, com 10, 11 anos, de cuidar dos irmãos mais novos, inclusive fazendo a alimentação, limpando a casa, lavando a roupa, tendo responsabilidades, inclusive financeiras. Eu acredito até que você deve ter ouvido histórias de pessoas, que, na fase da infância, tiveram muitas responsabilidades de adulto. Acho que você conhece gente que passou por isso. Talvez esteja conversando com alguém que o pai e a mãe passou por isso, até você que está acompanhando essa transmissão aqui via internet já tenha passado por isso na sua fase da infância, vivendo com as responsabilidades de um adulto, tendo que dar respostas ao ambiente onde você estava, como um adulto precisa dar. Pois é, até o século XVIII, isso era muito comum. Com a Revolução Industrial, a partir do século XIX, começou-se, então, a haver uma diferenciação entre criança e adulto. Porém, nesse processo de diferenciação entre criança e adulto, percebeu-se uma fase intermediária, onde o indivíduo não conseguia nem se perceber criança mais, mas também não conseguia se perceber adulto. E foi a esse período que passou-se a dar-se o nome de adolescência. O que é adolescência? Adolescência é uma mudança, uma migração de fase que eu dou o nome de síndrome de Shrek. Por que eu dou o nome de síndrome de Shrek? Porque é uma mudança, uma migração de fase onde a pessoa ela passa por uma série de transformações. E é nessa fase que nós temos um encontro, uma confluência de duas características que nunca mais ocorrerão na vida da pessoa, que é a puberdade e a adolescência. Então, precisamos compreender, puberdade é a fase fisiológica do indivíduo. A adolescência é a fase psicológica do indivíduo. Enquanto que puberdade provoca mudanças físicas aparentes e não aparentes no indivíduo, na adolescência ela provoca mudanças comportamentais no indivíduo. E ele passa a refletir e a pensar o mundo e ele mesmo a partir de uma série de valores que ele aprendeu na infância, mas que ele vai testar e adquirir novas naquele período para frente. Então, esse é um período muito delicado, muito complicado para a pessoa. Do ponto de vista do ponto de vista da etapa física, a puberdade, ela vai variar ali, ela começa geralmente dos 11 anos e vai até os 19, 20 anos, a depender do indivíduo, da pessoa e do ambiente onde ela está. Existem puberdades, principalmente para as pessoas do Sul, que duram até ali os 21 anos. No Nordeste, que é um período mais quente, ela é um pouquinho mais adiantada, ela vai até uns 18, 19 anos no máximo. A puberdade, ela é entendida como um momento de
extrema mudança corporal. Para vocês terem uma noção de como isso é sério, o indivíduo recebe uma quantidade de hormônios, no caso dos homens, os andrógenos, no caso das mulheres, os estrógenos, tão grandes que a mulher só vai experimentar uma inundação de hormônios dessa natureza apenas no período de gravidez dela. Em nenhum outro momento da história humana você vai ter uma mudança, um jorrar de hormônios no seu corpo tão grande quanto acontece nessa fase. Bom, e entende-se por quê? Por uma razão simples. O corpo está buscando um amadurecimento para que a pessoa possa se desenvolver. Então, nos meninos é comum você ver o aparecimento dos pelos pubianos, nas axilas, nas pernas, no rosto. A voz começa a engrossar. Então, na quinta série, o menino fala assim: professora, tudo bem? Como é que você está? Chegava o primeiro ano do ensino médio: ei, professora, beleza? Como é que você está, professora? A voz fica rouca, uma hora está fina, outra hora está grossa. Chega no terceiro ano: e aí, professora, como é que você está? Prazer. A pessoa começa a ter uma mudança de voz. Isso afeta diretamente a autoestima dela. Há um aumento do diâmetro do pênis. Então, é comum os meninos nessa faixa etária ficarem comparando os pênis, porque eles nunca viram, nunca tiveram algo tão significativo entre as pernas. Então, agora eles começam a tentar comparar um e outro para ver se um cresceu, se o outro cresceu, e é nessa hora que começa a ver as primeiras grandes vergonhas comparativas entre os homens. Começa o crescimento do pomo de Adão. Entre as mulheres também não é diferente, começa algumas fases muito loucas assim, né? Nas mulheres, começa o crescimento dos seios. Meninas, vocês que estão acompanhando essa transmissão aqui, estão acompanhando essa palestra, lembra-se do dia em que vocês usaram sutiã pela primeira vez? Vocês se lembram quando a mãe de vocês, a tia de vocês, a avó de vocês, foi ensinar para vocês como é que usava um sutiã? Gente, isso é um sofrimento. Além da vergonha, às vezes a família não dá conta de ver você começando a criar os seios, de você começando a se tornar moça. Então vem lá a vovó querer pegar, vem lá a titia querer apertar, e etc. É um negócio horrível. E aí ainda tem aquela questão da mulher querer colocar o sutiã, e vai, aperta o sutiã, agora você vai, gira, enfim. O crescimento dos seios, aparecimento de pelos pubianos e também nas axilas, desenvolvimento dos órgãos sexuais de forma mais abrangente, de forma mais aparente, a primeira menstruação, os quadris começam a ficar mais largos, o útero ele aumenta de tamanho. Então, tudo isso é um momento bastante delicado na vida da pessoa. Então, some-se isso ao aparecimento de acne, você começa a ter acne, uma hora você tem uma espinha no rosto. Eu me lembro quando eu tive a espinha pela primeira vez, eu fiquei empolgado, falei, estou crescendo. Depois de uns 3 anos ali, eu não tinha mais espinha no rosto, eu tinha um rosto nas minhas espinhas, e aí comecei a passar um sério problema com isso, autoestima afetada, etc. Então é um momento bastante delicado por causa disso. Além disso tudo, você tem algumas outras transformações do corpo que são realmente muito severas. Por isso você tem uma quantidade enorme de hormônio aparecendo no corpo. Então você se despersonaliza, os homens começam a crescer muito, cresce mão, cresce perna, cresce pé, ele começa a se bater nos lugares, ele não tem mais noção da força dele. Então os meninos vão brincar com as meninas, machucam as meninas, e não é porque eles querem machucar, é porque eles não têm ideia da força que eles têm. A cada dia que passa, vai se somando mais massa muscular, vai somando mais força. Os meninos em especial, mas as meninas também, mas os meninos criam um buraco negro no estômago. Nunca tem comida que dê conta. Ele come, parece que não sabe para onde é que vai aquela comida toda. Vai comendo. Você que está acostumado a levar os meninos para o Campuri, você leva uma carreta de comida para o menino passar 4, 5 dias. E aí você fala assim, meu Deus, às vezes que não acaba nunca. O menino acabou de comer, 2 horas depois ele está querendo comer de novo. E as cozinheiras dali ficar fazendo comida para a galera poder comer.
eu me lembro do sofrimento dos diretores, pensando assim, vamos fazer uma noite de pizza aqui para os desbravadores. E aí faz lá 30 pizzas para 12 meninos, a pizza não acaba, a pizza acaba, os meninos estão com fome, e corre lá a cozinheira para fazer um ovo, para fazer um pão com alguma coisa, para ver se dá conta dos meninos terminarem de comer e ficarem satisfeitos. É um desafio essa fase, justamente por causa da queima de energia em razão do crescimento, o crescimento que acontece nesse período. Além disso, gente, vem o momento mais crucial, porque nós somos uma sopa de hormônios. Eu estou aqui conversando com vocês, ao mesmo tempo dando uma olhada no chat, eu estou me divertindo também, olhando o chat de vocês, vocês contando o processo da adolescência para vocês. Está simplesmente sensacional. Veja, o momento nós somos uma sopa de hormônios, nós somos um resultado direto de uma série de hormônios, adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina e uma série de outros elementos que compõem e fazem parte do nosso humor. Em resultado disso, a adolescência, ela também tem um fator emocional muito grande. E essa quantidade enorme de hormônios afeta diretamente o comportamento dos meninos. Então é muito comum você ver as meninas e os meninos se apaixonando e morrendo de amores pela paixão. E aí se apaixona por um, 2 dias depois está se apaixonando pelo outro, 3 dias depois já não gosta mais de ninguém, no outro dia fica chorando porque terminou e a amiga ficou agora com quem ele estava apaixonado, com quem ela estava apaixonada. Enfim, é uma série de desesperos. Gente, é uma transformação muito, muito grande na vida do indivíduo. Esses dias atrás, eu estava pensando na minha adolescência, sabe? E fiquei lembrando que na minha adolescência, ninguém se apaixonava por mim. Ninguém. Eu estava ali na 8ª série, primeiro ano do ensino médio. Ninguém se apaixonava por mim. Meu sonho era ter uma namorada. E não conseguia ter namorada nenhuma. Eu ficava me perguntando por quê. Até que olhando meu álbum de formatura de 8ª série, no caso hoje, 9º ano, eu descobri por quê. E eu quero mostrar aqui para vocês. Esse era eu na 8ª série. Então, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não acredito em evolução da espécie, mas quando eu olho para essa foto, eu entendo porque eu não consegui que ninguém se apaixonasse por mim. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Se você passou pela fase da adolescência, eu quero pedir um aplauso para você nesse momento. Abre tua câmera aí, por favor, e aplaude aí, porque você é um sobrevivente. Você é uma sobrevivente. Parabéns a você por ter passado pela fase da adolescência e conseguir sobreviver a ela. Parabéns a todos vocês. Eu quero falar com vocês rapidamente sobre algumas características dessa fase. Agora vamos falar da adolescência, ok? Falei com vocês aqui agora sobre puberdade, que é o período hormonal dessa etapa. E eu quero conversar com vocês agora sobre... eu quero falar com vocês agora sobre a adolescência, tá bom? Algumas características da adolescência se resumem a, primeiro, isolamento. Então, o adolescente, nessa tentativa de se ajustar e de se reajustar emocionalmente, ele começa a se isolar, porque nem sempre ele vai se encontrar no ambiente onde ele está, no grupo onde ele está, nem sempre o grupo onde ele está vai compreender ele completamente. Então, é comum nessa faixa etária você ter alguma espécie de isolamento comportamental. É importante a gente frisar o seguinte: esse isolamento não pode ser duradouro. Há quanto tempo, pastor, ele tem que ser duradouro? Veja, ele não pode durar mais do que 6 meses. E esse contínuo, ok? Ele vai intercalar isolamentos. Agora, se a pessoa fica isolada por mais de 6 meses, então é preciso avaliar, porque ele pode estar sofrendo de depressão na adolescência, o que é muito difícil de ser diagnosticado na adolescência, justamente por causa do período de isolamento. Mas é importante acompanhar isso. Ele vai buscar alguma espécie de intelectualização. Então, você vai ver adolescentes começando a buscar frases de efeito, frases filosóficas e alguma coisa nesse sentido, tá? Ele vai procurar ter um pouco mais de conhecimento. Então,
essa fase, ela se encontra justamente no período do ensino médio, então ele vai, de alguma maneira, captar alguma espécie de conhecimento para mostrar alguma relevância no grupo onde ele está. É bem verdade que essa espécie de conhecimento, às vezes, é fútil, é inútil, mas para ele faz todo sentido no momento em que ele está vivendo. Há um crescimento muito grande do eu. Então, você vê o adolescente sempre girando em torno de si mesmo. É muito eu, muito eu, muito eu. Tudo envolve ele. Porque é uma consciência de que ele é um indivíduo, de que ele existe. E é uma tentativa dele de se posicionar enquanto vida. Porque é o que ele vai precisar fazer ao longo de toda a vida. Nós, enquanto adultos, precisamos nos posicionar no trabalho, na igreja, na nossa casa. Precisamos dizer aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que somos. Quando você falha nesse período, você fragiliza a sua fase adulta. Então, geralmente, adultos que não conseguem dizer não foram adolescentes que não conseguiram fortalecer o seu eu. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eles buscam alguma independência, alguma autonomia, que ainda é, de alguma maneira, imatura. E, por conta disso, ela vai se apresentar na forma de rebeldia. Então, para se mostrar um indivíduo com posicionamento, ele vai tentar quebrar as regras. Para mostrar que a voz dele deve ser ouvida, ele muitas vezes vai tentar fazer isso de forma agressiva. Então, tudo isso precisa ser compreendido e interpretado à luz da lógica da adolescência que ele está vivendo. Uma outra característica da adolescência é que ele vai se adaptar progressivamente ao núcleo onde ele está inserido. Veja, eu tenho uma filha de 3 anos. Minha filha, basta ver crianças brincando para ela dizer assim, eu quero brincar. Ela já chama de amiguinha. Diz assim, olha, minha amiguinha ali, mas ela não sabe nem o nome, ela nunca viu. Porque a criança, ela tem menos dificuldade de se adaptar a núcleos sociais onde ela está inserida. O adolescente, ele vai ter dificuldade maior. Vocês sabem melhor do que eu, o período de adaptação, muitas vezes, de um adolescente em uma unidade. Às vezes o menino passa o ano inteiro na unidade dele, às vezes 2 anos, a depender do período de unidade em que ele vai trabalhar, e às vezes ele não se encontrou naquela unidade, ele se encontra na unidade diferente. Ele está naquela unidade, mas sempre que possível ele está com aquela outra unidade. Então é um período bastante delicado, onde ele vai tentar progressivamente se adaptar ao meio em que ele está vivendo. Ele pode ser mais ajustado ou menos ajustado a isso. Isso vai depender muito, não só das capacidades individuais dele, daquilo que ele conquistou por meio da base familiar, do apoio paternal, maternal que ele teve, mas também do apoio momentâneo de quem está ali comandando aquele espaço. No caso, o diretor, o conselheiro e os demais. Uma preocupação imensa com a aparência. Eu já vou falar sobre isso. E uma busca por modelos a quem eles possam copiar. Então, como ele está vivendo uma fase de reconstrução da autoimagem, vocês viram a foto que eu mostrei para vocês, vocês viram que eu estava completamente destruído enquanto autoimagem particular. Então, na tentativa dele de se autoafirmar, porque o nariz cresceu, a mão cresceu demais, o pé cresceu, ele era um menino bonitinho, de repente vira aquele ser que não dá nem para explicar. Ele vai voltar a se tornar uma pessoa muito bonita, segundo os padrões sociais. Mas até ele encontrar-se novamente nessa beleza, nesse padrão social, ele vai tentar se autoafirmar. Então, essa busca dessa aparência exagerada, dessa beleza, desses modelos a serem copiados, eles acontecem na adolescência. É muito comum, gente, vocês verem as meninas copiando a Anitta, as meninas copiando a Ariana Grande. É muito comum os meninos copiarem alguns rapazes que a gente vê na TV por aí. Por conta disso. Tornam-se muito observadores do comportamento do outro para fazer comparações com as suas próprias atitudes. É aí que nós percebemos uma verdade nos adolescentes. A hipocrisia que o adolescente acusa o adulto de ser não está baseada na auto-verdade que ele proclama para si, mas é que na busca, prestem bem atenção nisso, na busca por modelos, ele vai rejeitar modelos que não seguem aquilo que dizem.
Entenderam isso? Na busca por modelos, ele vai rejeitar modelos que não seguem aquilo que dizem. Então é óbvio que, enquanto adolescentes, se ele buscar modelos que forem incoerentes na sua vida, ele vai entender que esses modelos são hipócritas e vai jogar fora tudo aquilo que leva aquele modelo a ser assim. É por essa razão que há muitos adolescentes que saem da igreja. Não saem da igreja pela falta de Cristo, saem da igreja pela falta de Cristo na vida de seus modelos. Entenderam bem isso? Muito pesado isso, né? Não saem da igreja pela falta de Cristo, mas pela falta de Cristo na vida de seus modelos. Uma outra característica dos adolescentes é que eles valorizam muito os aspectos emocionais. Porque eles se sentem felizes e respeitados quando os seus sentimentos são reconhecidos e eles conseguem reconhecer os sentimentos dos outros. Por isso que é interessante você perceber que, às vezes, o melhor conselheiro de um adolescente é outro adolescente. Porque eles se reconhecem dentro de seus próprios sofrimentos. Sofrimentos esses que muitas vezes não são valorizados pelos adultos, porque os adultos já passaram por essa fase. Então, como eles já passaram por essa fase, e na maioria das vezes eles percebem que nessa fase os sentimentos são exagerados, os amores são irreais, etc., eles consideram isso de menor importância. Mas se esquecem que durante o período em que foram adolescentes, esses sentimentos eram muito importantes. Então, eu já vou falar sobre isso, como lidar com adolescentes, mas só para vocês já começarem a captar, e eu acho que você, muito inteligente aí, já está entendendo aonde é que a gente erra com os adolescentes e como é que a gente pode trabalhar para mudar essa realidade. Então, veja, eles possuem uma necessidade muito grande de expor as opiniões, mesmo que essas opiniões sejam alteradas com facilidade. É muito comum os adolescentes não terem opiniões fixas e firmes sobre determinados assuntos. Gente, eles estão vivendo em um mundo em transição, em uma fase de transição. Como já dizia Raul Seixas, prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Pois é, com os adolescentes, isso é ainda pior. Eles não têm opinião formada sobre nada. Mas como nós estamos vivendo a era da superficialidade, onde as pessoas leem apenas o enunciado e não o texto, e a partir do enunciado tiram uma série de conclusões e julgamentos, os adolescentes, fruto dessa sociedade em que estão vivendo, eles passam a ter uma série de opiniões sobre uma série de coisas sem que eles tenham conhecimento sobre isso. Ah, então quer dizer que a gente vai atacar os adolescentes por isso? É óbvio que não. A gente vai apenas orientá-los quanto a isso. Por essa razão, é muito comum você encontrar adolescentes muito confusos. Confusos entre aquilo que sentem e aquilo que são, confusos entre aquilo que pensam sobre a igreja, aquilo que sentem sobre a igreja, confusos entre aquilo que querem ser, confusos entre aquilo que já fizeram. Muito bem. Uma das maiores evidências da confusão que nós estamos vivendo na atualidade é a geração TikTok. É a geração em que os adolescentes estão migrando para uma rede social. Hoje essa rede social já não é tão mais adolescente assim, mas é uma rede social onde demonstra claramente três coisas. A primeira delas, a necessidade de exposição de habilidades. Então, os adolescentes dançando, adolescentes fazendo alguma habilidade, numa tentativa de encontrar seu espaço. Segundo, uma hipersexualização. Então, você vê adolescentes com dancinhas sensuais, demonstrando corpos seminus, meninas de 13 anos, meninas de 12 anos, meninas de 14 anos. Então, você vê isso acontecendo de maneira muito, muito grande no TikTok. Pra vocês terem uma ideia, o TikTok tem uma equipe toda aberta para observar apenas as postagens brasileiras, porque nós, brasileiros, estamos entre os povos mais hipersexualizados do mundo. Os TikToks brasileiros são vistos, quando vistos pelas outras nações, de forma até espantosa. Eles olham e dizem assim, mas como é que essa criança está produzindo conteúdo dessa forma? Justamente porque aqui no Brasil, por conta da nossa cultura, não cabe analisar isso aqui agora, nós temos uma hipersexualização, uma hipersensualização, e isso se revela nas roupas curtas, nos tops, nas danças extremamente sensuais.
Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso e ler que é próprio dessa faixa etária a busca, uma tentativa por valorização corporal, já que ele estava no processo de transformação. Então, não sei quanto tempo mais eu tenho de palestra, mas eu quero começar a encerrar aqui o nosso momento dizendo assim, olha, como é que a gente pode lidar com os adolescentes? Então, primeiro, nunca se esqueça, para lidar com o adolescente é necessário paciência. Ele não se entende, em muitos momentos ele vai ser confuso, e não é, se ele não se entende, não, e em muitos momentos vai ser confuso, é óbvio que em algum momento ele vai tentar quebrar regras na tentativa de mostrar que ele pode, em outro momento ele vai tentar mostrar isso de forma agressiva. É necessário que em todo momento a gente que é adulto, que já passou por isso, a gente tenha paciência. Veja, algumas questões para adolescentes são muito importantes. Popularidade, estar ciente das últimas tendências, entende? Essas coisas, para mim, para vocês, não são prioridade. Ah, saber quem é que ganhou o último Oscar, a gente não faz diferença. Para boa parte dos adultos, saber como está indo o BBB não tem muita diferença. Saber quem é o cantor atual, saber quem é os maiores youtubers da atualidade, para a gente isso não faz diferença alguma, não afeta em nada a nossa vida. Para eles, faz toda a diferença. Então, o que para nós é uma bobagem, para eles é importante. Se nós estamos trabalhando com eles, se para eles é importante, para nós também deve ser. Entenderam? Veja, a vida adulta pode ter afastado você do seu eu juvenil, tornando o convívio com filhos adolescentes, com desbravadores adolescentes um pouco confuso. Então é interessante até a gente buscar um pouquinho do nosso eu juvenil que ficou lá dentro. A gente voltar aquelas brincadeiras, jogar bola. Eu me lembro certa vez que uma das maiores diretoras de clubes desbravadores que eu já conheci, o nome dela é Maria, do Clube Luzeiros do Vale, da cidade de Jacareí, em São Paulo, ela detinha o amor e a devoção dos adolescentes. Sabe por quê? Ela, com 60 anos de idade, jogava bola com eles todo domingo depois do clube. Terminava o clube, era uma disputa para saber com quem Dona Maria iria jogar bola. Interessante isso, né? E ela fazia questão de, em todo término de clube, jogar bola com os meninos. Aí você me pergunta, mas por que isso? Porque ela havia entendido que para entender o mundo deles é necessário estar no mundo deles. Ela não precisava mergulhar no TikTok. Aliás, nem havia isso naquela época. Ela não precisava mergulhar nas dancinhas, mas ela precisava estar mergulhada no mundo que para eles era interessante. Eu imagino Dona Maria, por exemplo, saindo para passear com as meninas, conversando com elas sobre os crushes delas, sobre os caras que elas se apaixonaram, sobre quem elas estavam querendo namorar ou coisa do tipo. É o mundo delas. É importante que a gente não demonize aquilo que na nossa faixa etária, quando dessa idade, também era o nosso mundo. Então é importante você, como líder, buscar o seu eu juvenil. Uma outra coisa que é muito importante a gente pensar, oriente-os para eles não sofrerem de amor. É muito comum o adolescente achar que o mundo acabou porque o relacionamento terminou. É muito comum. E diante de uma adolescência cada vez mais fragilizada, onde não há mais o conceito de família, onde não há mais a compreensão de autoridade, pai, mãe, onde isso tudo já foi deixado por terra, é muito importante que a gente esteja ali como uma espécie de amparo. O isolamento social interrompeu e terminou muitos relacionamentos. Isso estou falando da atualidade. Para os adolescentes, essas experiências são como o fim de um mundo. Então, encoraje os bravadores a se abrirem, a demonstrar preocupação e interesse com os relacionamentos que eles estão tendo. Ok? Uma outra orientação que dou para vocês. Se ofereça para ser uma mão de apoio em tudo. Como a adolescência é uma fase onde os exageros e os extremos são muito comuns, lembre-se, os hormônios estão à flor da pele e eles não estão conseguindo controlar tudo isso que está vindo. Qualquer erro já é motivo para acreditarem que eles estão destinados ao fracasso. Gente,
deixa eu dizer uma coisa para vocês. E é importante que vocês entendam isso. Não é porque você teve uma adolescência ruim que você terá uma fase adulta ruim. Existem muitos adolescentes que eram fracassados do ponto de vista daquilo que faziam, que se tornaram excelentes adultos naquilo que se propunham a fazer. Tudo se trata de uma fase. Agora, se eu não consigo fazer o adolescente entender que é uma etapa, provavelmente ele continuará estendendo essa etapa para a vida adulta. E na vida adulta, ele se vitimizará. Ele ficará em todo o tempo dizendo que se ele não tivesse passado por tal coisa, se ele não tivesse vivido tal coisa, a vida dele não seria assim. Se ele tivesse tido mais oportunidades, a vida dele teria sido diferente. Se ele não tivesse feito tal coisa, talvez ele não estaria vivendo isso agora. Isso é uma vitimização, baseado principalmente em uma vida, infância e adolescência, onde ele não entendeu que eram etapas da vida que, se bem ou mal vividas, não necessariamente interferiam na vida seguinte. Isso vale para mim e para vocês. Isso vale para mim e para vocês. Não é porque você teve uma adolescência traumática que você precisa ter uma vida adulta frustrada. Vou repetir. Não é porque você teve uma adolescência traumática que você precisa ter uma vida adulta frustrada. Cabe a cada um de nós, diariamente, vencer as nossas limitações e avançar para alcançar o sucesso. Porque o sucesso bate à porta de todos. A grande diferença é se a gente está preparado ou não para abraçá-lo. Entenderam isso? Creiam no que eu vou dizer agora, líderes. Nós cremos em um Deus que prega o evangelho da oportunidade. Vou repetir. Nós cremos em Deus que prega o evangelho da oportunidade. O evangelho da oportunidade não é um trem que passa e vai embora. O evangelho da oportunidade é um carteiro que, de tempos em tempos, tem um recado para dar para a gente. Entendido isso? Então, por isso que a Bíblia é chamada de cartas. Lembre-se disso. Por isso que a Bíblia é chamada de cartas, porque ela tem um endereço certo, a sua vida. Então é importante que a gente compreenda bem isso. Lembre-se sempre disso. Bom, uma penúltima ideia que dou para vocês é de que quando você for conversar qualquer conversa com adolescentes, não tente mostrar que na sua vida sempre acertou. Pelo contrário, mostre que você fracassou. Aliás, quando a gente demonstra as nossas fragilidades, nos mostramos ser muito mais humanos do que poderíamos ser. Lembre-se bem de uma coisa: Jesus decidiu ser frágil para poder se mostrar mais humano. E foi se mostrando mais frágil e mais humano que ele se tornou grande. Portanto, a grandeza de alguém está justamente em se demonstrar pequeno. Então, quando você for conversar com um adolescente, ao conversar com ele demonstrar as suas fragilidades, demonstre as suas também. Fale com ele sobre o período que você errou. Cara, eu também fiz uma besteira quando eu era da sua idade, velho. Mas assim mesmo, a gente vai avançando, é errando que a gente vai aprendendo, né? O sábio não é aquele que nunca errou. O sábio é aquele que... Aliás, o inteligente não é aquele que nunca errou. O inteligente é aquele que errando aprendeu. E o sábio é aquele que vendo os outros errarem, aprende. Entenderam? Então, não tenha medo de se mostrar vulnerável. Às vezes as pessoas se escondem por trás das insígnias, se escondem por trás do lenço amarelo rajado com várias cores. Meus queridos, é interessante como para quem nunca teve nada, um pouco lhe parece muito. Não torne o pouco muito, quando o muito foi dado por Deus em abundância. Então não se esconda por trás do seu uniforme. A liderança, ela serve apenas para você se lembrar que você precisa servir. E por fim, contenha os seus impulsos em dar conselho. Então, a gente não precisa ter resposta para tudo em todo tempo.
Às vezes o silêncio é o melhor ombro amigo. Sabiam disso? Às vezes é só sentar do lado de uma pessoa e ouvi-la falar. A gente não precisa dizer nada. Porque o que a pessoa precisa não é que alguém diga para ela o que ela deve pensar. É apenas para que alguém ouça o que ela tem a dizer. Lembre-se bem disso, não me lembro quem disse essa frase, por isso não coloquei aqui os créditos. Ele se interessará pelo que você tem a dizer quando ele perceber o quanto você está interessado em quem ele é. Ele se interessará pelo que você tem a dizer quando ele perceber o quanto você está interessado em quem ele é. Meu tempo acabou e eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho da audiência, por terem acompanhado aqui essa transmissão, essa palestra, e espero, de alguma maneira, poder ter ajudado todos vocês. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Deixo aqui minhas redes sociais. Aproveita, me segue lá no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, Kênio Marinho, @KênioMarinho. Segue a gente lá para a gente ficar mais próximos aí e a gente poder juntos compartilhar histórias, experiências e, quem sabe, trocar muitas ideias. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, eu terei o maior prazer em responder para todos vocês. Tá bom? Obrigado a toda a liderança aí da Associação Pernambucana. Deus abençoe muito vocês, queridos.